Graças a Deus. Queridos, vamos abrir a Bíblia no livro de Salmos. Salmos, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Eu peço a gentileza dos irmãos, em reverência à palavra do Senhor que será lida neste momento, nos colocarmos em pé. Salmo 1, versículo 1 até o 3. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo das pessoas ou daqueles que não querem saber de Deus, que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Estas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho, de um ribeiro. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas nunca murcham. Assim, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Eu quero dar ênfase no finalzinho desse versículo, que na Revista Corrigida diz que tudo quanto fizer prosperará. Na Nova Versão da Almeida, diz assim que tudo que esta pessoa faz será bem sucedido. Amém? Podemos tomar assento. Eu quero começar esta palavra lançando uma pergunta para todos vocês que estão aqui. Você já se imaginou sendo bem sucedido em tudo o que você faz? Imagine uma vida onde tudo dá certo, onde o errado não existe, onde as imperfeições não existem, onde fracasso não existe. Eu penso que este é o sonho das pessoas. Tudo dá certo. Casamento, nota 100. Filhos, 100. Tudo. Trabalho, 100. Nenhum problema, as coisas tudo acontecendo de uma forma bem sucedida. Na visão do salmista, isso é perfeitamente possível. Porém, nós precisamos entender o processo que o salmista revela nesses 3 versículos que nós lemos, que pode tornar a pessoa uma pessoa bem-sucedida, ou uma pessoa próspera naquilo que faz, ou como nós lemos, uma pessoa que tudo o que faz dá certo. Para isto, o salmista ele introduz este salmo apresentando algumas características que contribuem para que esta pessoa tenha este sucesso conforme declarado. Primeiro, a pessoa de quem o salmista está falando, ela não é influenciável. Ela é o tipo de pessoa que não se deixa levar por modismos, que não é persuadida, ou seja, não é convencida por aqueles que não compactuam dos mesmos ideais e da mesma fé. O salmista fala assim, que esta pessoa não se deixa levar pelos conselhos dos ímpios, daqueles que são maus. Esta pessoa, ela não segue o exemplo, o caminho daqueles que não querem servir a Deus. Então, primeiro, ela não é influenciável. Segundo, ela é uma pessoa focada. Ela sabe o que ela quer e ela sabe a direção que deve seguir. E por isso, ela não se assenta em círculos de pessoas
que desrespeitam a lei do seu Senhor. Ou seja, ela não compactua com as pessoas que zombam do seu Deus, que desacreditam da sua fé. Ela não perde tempo com esse grupo. O salmista fala assim, ela não se junta com aqueles que zombam do que é sagrado. Terceiro, essa pessoa, ela tem uma vida prazerosa, porque ela encontra o prazer. Sabe aonde? Na palavra de Deus. Ela se ocupa dia e noite meditando na palavra do Senhor. Eu penso que esta pessoa que o salmista está se referindo, tudo que ela vai fazer, ela submete à palavra de Deus. Porque ela medita, ou seja, ela não simplesmente faz uma leitura superficial da palavra, mas ela se alimenta da palavra. Ela procura, como quem cava a terra em busca de um tesouro escondido, ela procura na palavra de Deus, nas suas entrelinhas, a revelação de Deus para aquilo que ela está buscando. Então o salmista deixa bem claro que esta pessoa, ela tem a palavra de Deus como uma bússola. Ela tem a palavra de Deus como a luz que ilumina o caminho que ela deve seguir. Por isso ele fala assim, o prazer dessa pessoa está na lei do Senhor, e nesta lei ela medita de dia e de noite. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 3, onde o salmista fala que tudo que esta pessoa faz será bem sucedido. E eu elenquei aqui algumas lições que nós podemos aprender a partir deste versículo, ou melhor, desta parte desse versículo que nós acabamos de ler. Primeiro, para ser bem-sucedido, a pessoa precisa desenvolver uma boa relação com o seu Senhor. Olha o que o salmista fala, ela medita, ela tem prazer no que é na lei do Senhor. Então, esta pessoa, ela sabe, ela compreende, e é importante todos nós sabermos, que Deus tem designado para cada um de nós um propósito, uma missão de vida, que nós não estamos aqui por acaso, que Deus te deu a vida, que Deus permitiu você estar aonde você está, fazer o que você faz por um propósito. Mas o pecado, ele acaba desvirtuando a pessoa do objetivo primordial, que é a vontade de Deus. Então o que acontece? A pessoa muitas vezes ela acaba se afastando do propósito. E quando ela se afasta do propósito estabelecido por Deus, ela deixa de obter o quê? Conhecimento de Deus. Ela deixa de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que uma vida bem-sucedida depende do que? De uma boa relação com Deus. E se nós nos desvirtuarmos do caminho, do propósito que Deus tem para a nossa vida, e decidimos seguir o curso do nosso coração, sem submetê-lo à vontade de Deus, nós vamos cada vez nos afastar mais. Hoje de manhã, eu dizia para os irmãos sobre a linha imaginária. Então quero mais uma vez chamar vocês aqui a atenção para imaginar que aqui nós temos uma linha. E nesta linha aqui, nós temos a nossa vida. O pecado, ele nos puxa para baixo, enquanto a vontade de Deus nos leva para cima, ou seja, nos leva cada vez mais para perto do propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Se nós perdemos esta relação com Deus, nós perdemos o caminho. E é exatamente isso que o salmista faz. Mas a pessoa que mantém um bom relacionamento com Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 28, fala assim, que tudo coopera para o seu bem. Mesmo aquilo que parece ser contrário ao que você deseja, mesmo que aquilo que você esteja vivendo
não esteja de acordo com o que você gostaria, mas se você estiver vivendo no centro da vontade de Deus, tendo uma boa relação com Deus que vai te levar a obedecer à voz de Deus, então Paulo fala assim, tudo vai cooperar para o teu bem. É por isso que o crente, mesmo quando ele está na prova, como foi cantado aqui, ele continua o quê? Firme nos pés do Senhor. É por isso que o crente, mesmo quando ele está sujeito a uma prova, uma tribulação, ele continua feliz no Senhor, por causa da sua relação, da sua comunhão que ele tem com Deus. Quando o Senhor chamou Josué para liderar o povo no lugar de Moisés, o Senhor disse para ele assim, olha, você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Mas antes do Senhor dizer esta palavra para Josué, qual foi a ordem que Deus deu para ele? Josué capítulo 1, versículo 8. Se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito. E se você voltar um pouquinho antes, no outro verso fala assim, medita nesse livro. Então a nossa relação com Deus, ela pode te levar a ter esta vida bem-sucedida que o salmista está falando. Segundo, ser bem-sucedido depende da compreensão que você tem do plano de Deus para a sua vida. E uma perguntinha básica para nós meditarmos. Você conhece o plano de Deus para a tua vida? Você sabe exatamente o que Deus espera de você, o que Deus quer de você? A Bíblia fala de um homem chamado Abraão. E lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, fala assim, que o Senhor disse para Abraão, saia da sua terra. Se Deus dissesse para você hoje sair do lugar de bênção aonde você está, vamos imaginar que você está vivendo na bênção. E aí Deus fala para você assim, sai daí, deixa tudo que você está fazendo, que você gosta, e agora vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Você obedeceria à voz de Deus? Ou você ia negociar com Deus? O Senhor fala para ele, eu vou te abençoar, o seu nome será famoso, você será uma bênção, e através de você eu vou abençoar todos os povos do mundo. É uma promessa maravilhosa, não é? Você vai ser uma bênção e a tua vida vai ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Porém, vejam bem, qual é o motivo, e aí é onde que eu quero chegar. Compreensão da vontade de Deus, do plano de Deus. Qual o motivo para Deus tornar Abraão famoso? Porque Deus escolhe um sujeito que está vivendo bem na casa do seu pai, com a sua família, que não tem problema algum, e aí Deus escolhe ele para uma aventura na fé, para uma terra desconhecida. E por que Deus promete que vai tornar Abraão um homem famoso, bem-sucedido, e a bênção de Abraão vai alcançar gerações? Por que Deus promete tudo isso? Deus diz que ele vai ser o quê? Uma bênção. Então o motivo de Deus tornar Abraão famoso é porque Deus queria usar Abraão para que através de Abraão as pessoas pudessem conhecer o amor de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, a graça de Deus. Tanto é que hoje nós estamos aqui reunidos pela fé e nos intitulamos Filhos na Fé de Abraão. Você conheceu Abraão? Não. Mas Deus tornou Abraão, a fé de Abraão, uma fé tão poderosa que até os dias de hoje nós somos alcançados por causa dessa fé. Todas as obras que Jesus realizou também tinham um propósito. E o que é ser bem-sucedido? Na vida do crente, ser bem-sucedido é viver dentro do plano de Deus que visa a glorificação do Senhor na tua vida. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus permite você conquistar, tem um propósito. Qual é o propósito? Glorificar a Deus através da sua vida. Então, o sucesso na vida de Abraão
envolvia o quê? Torná-lo uma bênção para alcançar gerações futuras. O início da construção, por exemplo, de uma carreira vitoriosa, quando começa? Hoje. Tem muita gente que espera viver esse momento que o salmista está falando aqui, onde os frutos virão no tempo certo. Se eu perguntar aqui quem gostaria de viver uma vida bem-sucedida, onde tudo desse certo, eu penso que todo mundo queria. E se você falar que não quer, irmão, olha, você é masoquista, gosta de sofrer, porque eu não. Nós queremos viver essa vida. Mas tudo começa quando? Hoje, agora. Esta árvore plantada junto a ribeiros de água, ela não nasceu árvore, era uma semente que foi plantada, que cresceu, e aí a palavra do Senhor fala assim, que por ela estar plantada junto aos ribeiros de água, as suas folhas cresceram fortes, vívidas. E no tempo certo, não foi a qualquer momento, mas no tempo certo ela dá o seu fruto. Ou seja, existe um processo que você precisa passar, o processo do nascimento, do crescimento e da estação certa para que as coisas deem certo na tua vida. Então, se você quer alcançar aquilo que você entende que é a vontade de Deus para a tua vida, você tem que começar agora. Você quer ser um grande líder? Liderar um grande grupo? Comece liderando uma pessoa na igreja. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida no mundo dos negócios? Comece trabalhando sozinho, se esforce, porque no tempo certo as folhas irão aparecer e os frutos virão na estação certa. Gente, eu sei que já acabou essa série aqui, se você não assistiu também, não perca tempo, mas eu assisti uma série chamada Game of Thrones. Só o Ale aqui que acompanhou, né, Ale? Você também, tá vendo? A gente descobre que os irmãos que estavam assistindo a série, né? Então vejam bem, nessa série, teve uma temporada, um personagem chamado João das Neves, quer dizer, João Ninguém. Acho que alguém se lembra desse personagem. Esse personagem ele foi para as muralhas porque o grande sonho dele era ser um defensor das muralhas. Ele queria ser um soldado. O seu tio já era um soldado famoso e ele pensou, eu também vou ser um soldado famoso. E ele vai para as muralhas. Aí chega lá, ele aprende tudo o que tinha que aprender para ser um bom soldado, lutar com espadas, com adagas, ele aprende a se defender dos inimigos. E quando chega o momento da formatura dos soldados, que eles vão se reunir, e aí eles vão ser colocados em determinadas áreas, serviços nas muralhas. Quando chega a vez do João Ninguém, ou melhor, do João das Neves, o comandante pega e fala assim, você vai ser o meu camareiro. Aí você imagine a cena. O sujeito treinou para ser o quê? Soldado. E sabe o que ele vai ser agora? Arrumador de cama do comandante. Ele fica muito nervoso, ele chuta as coisas, ele sai indignado, ele só falta chutar o lobinho dele e ele está nervoso com aquela situação. Aí um colega dele chega perto dele e fala assim, você não entendeu o que o comandante fez? Ele te colocou para ser camareiro, porque como camareiro do comandante, você vai ter acesso a informações que ninguém tem. Você vai poder ler o que o comandante lê. Você vai poder participar das reuniões do comandante e ouvir o que ele fala. Ele te escolheu para ser camareiro porque ele quer te preparar para você ser comandante. E então ele entendeu o significado daquilo, irmãos. Às vezes nós queremos alcançar o que é grande, mas não queremos aprender o processo. E o processo da árvore que cresce e que no tempo certo vai dar o fruto, ela depende do que? Primeiro de crescer, a semente tem que brotar, tem que crescer, as folhas têm que surgir. E quando chega a estação, ela vai dar os frutos certos. Então se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, entenda isso. Existe um processo de crescimento natural
na vida de cada um de vocês. E o que você passa hoje, nada mais é do que as águas que estão correndo, como o ribeiro, como as águas do ribeirão, que correm ao seu lado, para que você possa crescer forte e seja uma bênção de Deus e dê os melhores frutos para a glória do Senhor. Quem entendeu aí, dá glória a Deus. Faz parte de um processo, porque o propósito de Deus deve conduzir o propósito que Ele tem para a nossa vida. E sabe o que isso significa? Lá em Filipenses capítulo 2, 13, Paulo fala assim: Deus é quem efetua, Deus é quem age, quem opera em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Se você quer entregar a tua vida ao Senhor e a sua vontade, percebe-se que muitas vezes as pessoas oram ao Senhor e falam assim: Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu plano, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Aí o Senhor fala assim: bom, então, deixa eu conduzir você. E aí quando Deus começa a conduzir a pessoa, o que acontece? A pessoa começa a reclamar: Senhor, mas eu não quero desse jeito. Mas você não quer chegar aonde você deseja? Então precisa passar por todo esse processo. Em quarto lugar, essa aqui é muito boa. Estava lendo essa palavra aqui hoje à tarde e glorifiquei ao Senhor por esta revelação. Cair no fundo do poço pode ser o início de uma grande virada na sua vida. Eu vou repetir para você entender. Cair no fundo do poço pode representar uma grande virada na tua vida. Você tem promessas de Deus sobre você? Tinha um moço na Bíblia chamado José. Eu vou falar um pouco desse moço. Ele tinha sonhos. O Senhor tinha revelado a José coisas grandes que ele faria na sua vida. José é um sonhador. Mas um dia o que acontece? Os irmãos jogam ele aonde? No poço. Se não houvesse um poço no caminho de José, talvez ele nunca teria sido governador do Egito. Se você cair no poço, entenda, você não vai ficar dentro do poço. Você não vai ficar no fundo do buraco. Mas você está lá por um tempo determinado até que venham os mercadores que vão te levar aonde Deus quer que você esteja. Então precisa entender, e José estava todo feliz e de repente ele chega para os seus irmãos e começa a compartilhar os seus sonhos e alguém chega e empurra ele. Ei, se você foi empurrado por alguém e caiu no buraco, não se preocupe. Salmo 46, versículo 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor é Deus. Ele diz: sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Se você crê, glorifique o Senhor. Glória a Deus. Mas como se não bastasse cair no poço, faz parte desse processo. Servir também é um excelente caminho para quem quer alcançar a bênção, para quem quer ser bem-sucedido. José, a história de José é muito linda, né, gente? Vamos falar mais um pouquinho dele. Aconteceram umas coisas lá no Egito que culminaram com a prisão de José. José caiu na prisão injustamente. Ele não devia nada. Ele foi preso porque foi verdadeiro. Ele foi preso porque ele foi honesto. Mas ele está na prisão. Talvez se fosse alguns de nós aqui, já ia começar a reclamar e falar: eu vou rasgar minha Bíblia, não quero mais saber desse negócio de evangelho. Esqueço que Deus é esse que me joga dentro da prisão injustamente. Mas sabe o que José fez na prisão? Ele aprendeu a servir. Talvez muitos daqueles prisioneiros que estavam lá, estavam todos revoltados, se sentindo injustiçado. Mas José, Gênesis 39, 20 e 23. Quando José chega na prisão, sabe o que ele faz? Ele procura o guarda da prisão e pergunta: em que eu posso ser útil? No que eu posso ajudar? José descobriu que o segredo para alcançar aquilo que se deseja passa também pelo ato de servir.
A pessoa que não aprende a servir, dificilmente vai alcançar lugares maiores, lugares mais altos. A Bíblia diz assim, que José fazia tudo quanto se devia fazer. Gênesis 39, 22. Ele fazia tudo. O que você entende por tudo numa prisão? Lavava o chão, talvez limpava os banheiros ou as latrinas da época. Talvez José até mesmo lavava as roupas do comandante. Mas ele sabia que tudo aquilo fazia parte de um processo para aproximá-lo de quem podia ajudar. Então José serviu bem, e a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ou seja, mesmo servindo dentro da prisão, o Senhor estava com José. Em sexto lugar, só entende a visão quem tem a visão, gente. Sabe qual que é um dos grandes problemas das pessoas? É compartilhar a tua visão com quem não tem visão. Você já parou para pensar nisso? Jesus chega para os discípulos e fala assim, dá uma olhadinha ali no campo. O que vocês estão vendo? E eles olham e falam para Jesus, nada. Aí Jesus fala, olha direitinho, veja bem. Os campos estão brancos para a colheita. Mas o que os discípulos estavam vendo? Nada. Quem não tem visão não entende. Então não adianta você ficar compartilhando aquilo que Deus deu para você com quem não entende. Ou seja, se você for uma pessoa que tem visão, procure falar com pessoas visionárias. Procure falar com pessoas que possam pelo menos, dizer para você, vai nessa tua força que Deus é contigo. Mas não perca tempo compartilhando aquilo que você espera de quem não acredita. Vejam bem, José está na prisão e de repente acontece uma situação que ninguém podia resolver, senão quem? José. Então olha só, ele vai diante de Faraó, e aonde eu quero chegar? Ele conversa com Faraó, ele tem as qualidades necessárias, mas quando ele fala com Faraó, por ele ser um homem de visão, ele não se precipita. A Bíblia diz que na prisão, aliás, diante de Faraó, ele vai compartilhar a revelação que Deus tinha dado para ele. Você imagine se José fala para alguém antes na prisão, olha, fala para Faraó. Eu me lembro uma vez de um irmão que eu achava que ele era meu amigo, né? E eu estava com uma situação que eu precisava resolver. E tinha uma pessoa que podia resolver aquela situação. Então eu peguei e falei para esse irmão assim, eu falei, olha, já que você vai falar com essa pessoa, aproveita e fala de mim para ela, e fala para ela que eu estou precisando disso, disso, disso e disso. Sabe o que o irmãozinho fez? Ele foi e falou com a pessoa. E a pessoa falou, deixa que eu vou resolver. E resolveu para ele, não para mim. Porque eu nunca tive resposta do irmão. Passaram-se muitos anos e um dia eu conversando com a pessoa, ela falou, e aquele negócio deu certo? Eu falei, que negócio? Negócio que fulano falou. Eu lembrei, eu falei, Senhor, o irmão não voltou nem para mim dizer que resolveu. Às vezes falar com pessoas erradas não vai trazer solução. Então espere o momento para falar com a pessoa certa. Com quem você compartilha seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas capacidades e as suas pretensões. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2. Se você compartilhar com as pessoas certas, diz, lance o seu pão sobre as águas, e depois de muito tempo você o achará. Com quem José falou na prisão? José falou com o guarda. Aliás, José falou com o copeiro, que podia falar com o Faraó. Ele falou com a pessoa certa, não falou com qualquer um. Então fale com a pessoa certa. Em sétimo lugar, qual o melhor caminho que você deve seguir? O caminho do seu coração ou o caminho de Deus? Imagine você estar diante de alguém que pode mudar a tua vida. Na vida profissional, pessoal, ministerial, não importa. Você está diante de alguém que tem o poder para mudar a sua vida. José estava diante de Faraó.
Mas quando José fala com Faraó, ele revela o sonho, mas ele não fala dele mesmo. Ou seja, José sabe fazer marketing pessoal. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, agora é uma lição de vida. Marketing pessoal não é exibicionismo. Tem muita gente que confunde. Quer vender as suas qualidades, quer vender os seus potenciais, as suas habilidades, e acaba se exibindo, e aí se torna uma pessoa exibicionista. José é uma pessoa humilde. Ele sabe o que fazer, como fazer, mas quando ele está diante de Faraó, Gênesis 41, 33, olha o que ele fala para Faraó. Ele poderia dizer assim: Faraó, negócio é o seguinte, eu sei resolver esse negócio aí, joga para mim que eu resolvo. Não foi isso que ele fez. Ele falou para Faraó assim: Faraó, o senhor deve escolher um homem. Um homem. José era o quê? Homem. Ajuizado. Tinha alguém com mais juízo do que José? Mas ele não fala dele, ele está falando de um homem ajuizado, sábio, e que seja encarregado de dirigir a terra do Egito. Aí ele falou: Faraó, tem mais ainda. Deixa esse homem escolher administradores sobre a terra, para que esses administradores possam colher 20% de tudo que o povo produzir e armazenar durante os anos de fartura. Aí ele fala mais ainda para Faraó, ele fala: esses administradores vão ajuntar essas colheitas, vão recolher esses cereais em teu nome, ou seja, eles vão fazer propaganda de você. E tem mais ainda, esses homens, eles vão guardar tudo isso nos armazéns em teu nome, Faraó. Às vezes a pessoa quer ser promovido na empresa, aí ele chega para o gerente e fala assim: rapaz, eu não vejo a hora de tomar o teu lugar. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai para a rua. Mas Faraó é diferente. Aliás, José é diferente. Ele fala: olha, coloca homens que possam fazer isso, porque esse mantimento vai servir para abastecer a terra. Ou seja, o momento de José chegou. Estou terminando a mensagem. O momento de José chegou. Agora, o que ele precisa fazer é esperar no Senhor. Sabe, como uma árvore que está plantada junto aos ribeiros de água, que espera o tempo certo da estação. Esta árvore que o salmista está falando, ela não se precipita, embora suas folhas estivessem verdes. Ela espera o tempo da estação para produzir os seus frutos. Então José, como a árvore plantada junto a ribeiros de água, ele vai esperar o seu tempo para que os frutos apareçam. Gênesis 41, 38 até o 40. Faraó precisa escolher o homem. Quem será este homem? Ele reúne os seus oficiais. E ele pergunta para eles assim: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem que tem o Espírito de Deus para fazer isso? Ou seja, José não precisou dizer: eu sou o homem. Ele precisou apenas oferecer a solução. E ao oferecer a solução, o próprio Faraó entendeu que ele era a pessoa certa. Se coloque em pé em nome de Jesus. Faraó chama José e diz para ele assim: Deus revelou tudo isso a você. Não tem ninguém mais entendido e mais sábio do que você. E ele diz para José: você será administrador da minha casa, de todo o meu povo, e todos obedecerão a sua palavra. Eu quero terminar essa palavra, primeiro louvando a Deus que me permitiu pregar até o final, porque a voz não está boa. Segundo, dizendo para você: Deus pode te levar por caminhos estranhos. Deus pode te colocar ao lado de um ribeiro,
onde as águas correm. E a impressão que você tem é que nada está acontecendo. Talvez diferente daquilo que você planejou. Mas apenas confie no Senhor. O salmista diz assim: estas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Escute isso. Talvez você ainda não seja a árvore que está dando fruto. Talvez você seja a árvore que está crescendo à beira do riacho. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. As suas folhas não murcham. As folhas representam a tua fé, a tua esperança em Deus. Se você estiver ao lado do ribeiro de água, Jesus falou assim: eu sou a água da vida. Então, se você estiver ao lado de Jesus e deixar que esta água flua na tua vida, a tua esperança nunca irá murchar. A tua fé nunca irá murchar. E aí a palavra do Senhor diz: vai dar fruto no tempo certo. Tudo que você fizer prosperará. Você crê nessa palavra? Eu quero te convidar para você adorar o Senhor neste momento. E comece a ver a estação dos frutos, a estação da colheita que está chegando sobre a tua vida. Adore ao Senhor. Uma vez, Jesus curou um cego. E aí Jesus perguntou para ele: o que você está vendo? E ele falou assim: eu estou vendo homens como se fossem árvores. As árvores representam pessoas. E o salmista diz, eu quero parafrasear esta palavra do salmista e dizer que estas pessoas que se deleitam na lei do Senhor, que meditam, têm prazer na lei do Senhor, elas vão crescer junto à água da vida, que é Jesus. E no tempo certo, os frutos serão dados. Jesus falou: eu vos chamei, eu vos nomeei, para que vocês vão, deem frutos e o vosso fruto permaneça. Você dará muitos frutos. A tua vida será uma vida frutífera para a glória do Senhor.